Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal tem um problema e não há plano Draghi ou plano Juncker que nos valham. Esse problema chama-se dívida pública. Ele mede mais coisa, menos coisa, 225 mil milhões de euros, o equivalente a 131% do PIB, consome-nos todos os anos, em média e no mínimo, 12 mil milhões de euros em amortizações, mais 8 mil milhões de euros em juros. É, no fundo, um sorvedor de recursos públicos. É isto que é. A dívida pública é hoje um sorvedor de recursos públicos. Custa mais que o SNS, custa mais que a educação, custa mais que o investimento público, custa mais que todos os apoios a todos os desempregados e pobres juntos, custa mais que todos estes apoios juntos por ano. Em 2011, quando dissemos que o país só se podia salvar com uma reestruturação da dívida, disseram-nos que não era o momento. Disseram-nos que esperássemos, pediram ao país que esperasse. E o país esperou. E a cada ano que passou, o país esperou. E o número de desempregados aumentou. E os professores na escola ficaram sem emprego. E o SNS perdeu recursos. E o país empobreceu. E o país esperou. E hoje a escolha é muito mais urgente do que era há 3 anos. Hoje a escolha é muito mais urgente do que era ontem e amanhã será muito mais urgente do que é hoje. E é também por isso, por esta urgência de uma escolha que se torna cada vez mais evidente, que hoje há um consenso em torno da reestruturação da dívida pública. Não há quem diga que ela é pagável da forma que o Governo diz que é pagável. Ninguém. O FMI já o disse, não pode ser paga. Economistas de direita tiveram aqui numa conferência esta semana para dizer não pode ser paga. Hoje, aquilo que o Bloco de Esquerda dizia há 3 anos é muito claro para todos. Portugal não pode suportar uma dívida pública que nos leva anualmente mais do que gastamos em saúde, em educação, em proteção social, em justiça, em investimento público. A dívida pública não pode custar mais do que a democracia e hoje ela está a limitar a democracia. Se a dívida pública não é paga hoje em dia, muito menos é paga nos trâmites que estão instituídos no Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental e as suas imposições sobre a dívida pública são uma fantasia imposta por alguém que põe uma cenoura à frente de um povo cansado de correr para a pobreza, ou são uma fantasia de alguém que desvaloriza o Tratado Orçamental porque não tem coragem de enfrentar a Europa e não tem coragem de enfrentar um projeto que hoje serve para oprimir o povo português e o povo da periferia da Europa. E é claro para todos nós, é claro para o povo, é claro para os economistas que aqui se reuniram que Portugal não suporta mais a austeridade para pagar a dívida. A austeridade significa hoje um ataque profundíssimo aos direitos humanos. A austeridade ataca hoje quem mais precisa. A austeridade está a causar uma crise humanitária na Grécia, em Espanha e está a causá-la também em Portugal. O número de pobres aumentou, o número de desempregados aumentou. Portugal não tem recursos para acudir aos seus porque está a gastá-los a pagar a dívida pública a credores especuladores. E por isso é muito claro que precisamos mais hoje do que nunca de recursos financeiros. Precisamos dos recursos financeiros que nos permitam investir na TAP. Precisamos dos recursos financeiros que nos permitam manter a PT. Precisamos dos recursos financeiros que nos permitam pagar subsídios de desemprego a metade dos desempregados que não têm subsídio de desemprego. Precisamos de recursos financeiros que nos permitam criar postos de trabalho, investir na indústria, tirar este país da miséria que se alastrou nos últimos 3 anos. Senhoras e senhores deputados, reestruturar a dívida hoje é proteger o país, é proteger este povo, é proteger a nossa economia e é protegê-los dos credores especulativos, mas é também protegê-los da desistência deste Governo e desta União Europeia.